Boa noite, Checal. Oi, Marise, tudo bem? O som tá bem? Tá bom aí? Deixa eu baixar um pouquinho aqui a parte musical aqui. Boa noite, Checal. Boa noite, Marise. Boa noite a todos. O som tá bom? A imagem tá um pouquinho assim. Boa noite, Marileide Nunes. Seja bem-vinda para mais uma noite de reflexão. O Éder tá por aí, Éder. Grande Éder. Éder tá no mercado e tá do mercado nos assistindo. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Tamo junto sempre. Alberto, boa noite, Alberto. Tudo bem? Uma alegria enorme podermos estar aqui mais uma vez, né? Todos tendo a caridade de me ouvirem. Boa noite, Alberto. Bom. Todos bem-vindos ao GCAL Virtual. Isso aí, Marisa. Muito bom estarmos aqui, né? Microfonia. Deixa eu desligar aqui, Marisa. Vê se melhorou. Melhorou, Marise? Falou que estava dando microfonia. Eu desliguei aqui o som, que estava aqui no notebook. Vê se melhorou. Pode ter sido... Boa noite, Ana Gregório. Gente, me dá um feedback aí para ver se o som tá bom, porque a Mari tinha dito que estava dando microfonia. Alberto, pode me falar alguma coisa? Como é que tá o som? Ana Gregório. Beleza, então tá bom. BLZ. Gente, eu não entendo esse negócio. Ah, então tá. Ótimo, obrigado então. Então já são 18 horas, né? Regina, boa noite. Ah, tá. Pensei que fosse aqui. Aqui me assustar, né? Bom, 18 horas, né? Nós vamos fazer a nossa leitura da nossa página. O estudo de hoje é uma reflexão muito interessante, né? Ela vai falar de uma passagem, né, que está no Evangelho de Lucas, né? No Evangelho de Jesus segundo Lucas, né? Lá no capítulo 24, nos versículos 13 a 35.
É uma passagem que é bonita e nos ajuda muito a fazer uma reflexão na nossa vida, né? Principalmente no momento atual que nós estamos vivendo. Então essa passagem, né, a caminho de Emaús, né, no Evangelho vai se dar o título de Os Discípulos no Caminho de Emaús. É uma passagem assim, belíssima. Não sei se todos a conhecem, né, ou se leram na íntegra o texto. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana. Jesus nos ilumina a todos, né? Então a nossa página de hoje, né, nós vamos dar início, já são 18 horas, não é isso? 18 horas e 2 minutos. Então nós vamos começar a nossa página de hoje, na realidade, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer a página nossa de abertura, vai ser o próprio trecho bíblico, que muitas pessoas não conhecem, né? Muitas pessoas não conhecem o Evangelho, muitas pessoas não leem o Evangelho, muitas pessoas não leram o Velho Testamento, não leram o Novo Testamento. Então as pessoas não conhecem muitas passagens. Obrigado, Éder. Muitas passagens de Bíblia. Então eu gostaria de pedir permissão a vocês para que eu possa ler o texto bíblico na sua íntegra, para que a gente depois possa fazer a prece. Aí depois sim nós vamos pegar uma página que está no livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier, ao qual nós vamos tirar alguns trechos para que nós possamos fazer o comentário. Então nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje, agradecendo ao GECAL, né, na pessoa da Marise, agradecendo a todos os frequentadores do GECAL Itaipuaçu, agradecendo pela oportunidade do trabalho, né? E eu agradeço a caridade de vocês estarem me assistindo mais uma vez, e me ouvirem mais uma vez, né? É muito importante, né, essa tarefa que as casas fazem, né, de levar o Evangelho de Jesus a outras pessoas, né? Esse conhecimento que Papai do Céu nos concedeu para que nós pudéssemos, de alguma maneira, contribuir, né, na melhoria do nosso planeta Terra, tão necessitado dos ensinamentos de Jesus, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Então nós vamos pegar o Novo Testamento, a nossa página vai ser o texto bíblico mesmo, tá? O texto bíblico mesmo. Eu tenho muito carinho, né, por pessoal de Maricá, né? Que nos acolhe, sempre nos acolheram muito bem. Eu sempre fui muito bem recebido em Maricá, né, nas casas, presencialmente. Então é um carinho muito grande que nós temos por todos vocês também. Então nós vamos começar, vamos pegar o Evangelho de Lucas, segundo Lucas, está no capítulo 24 do texto, começa no 23, do 24 vai começar no item 13, versículo 13. Do 13 ao 35 nós vamos ler. Então vai nos narrar o evangelista Lucas assim. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, 12 quilômetros, né? Emaús era uma cidade próxima a Jerusalém, uma pequena cidade próxima a Jerusalém. Quando ele fala naquele mesmo dia, ou seja, foi após a crucificação de Jesus e após, né, aquela dificuldade toda, né, do martírio e da paixão do Cristo, né, esses companheiros deixam Jerusalém e vão em direção a Emaús. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus do Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel.
Mas depois de tudo isto, e já desde o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram às mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus, ó insensato e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximava de uma aldeia, para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o pediram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhe deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais dizia, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então, essa página que está em Lucas, né, os discípulos a caminho de Emaús, que é o nosso texto, tema de hoje, é uma mensagem muito bonita, muito interessante e ricas de ensinamentos para todos nós. Então nós vamos fazer a nossa prece, né? Essa página, quem nunca leu, procure ler e refletir nesses ensinamentos que está aqui narrado por Lucas, pelo evangelista Lucas. Então nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus. Vamos levar a nossa mente a Deus, a Jesus, ao nosso amigo celeste, a esse amigo incondicional de nossas vidas, que é Jesus. Senhor Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, luz do mundo, luz de nossas almas, Senhor. Neste momento, Senhor, agradecidos estamos, Senhor, por mais esse momento de possibilidade de nos reunirmos e unidos a Ti, Senhor, falarmos um pouco mais das Tuas lições imorredoras de amor. Rogamos a Ti, Senhor, que nos envolva, a todos nós que aqui nos encontramos nessa sala virtual, no plano espiritual, cada lar, Senhor, nesse momento, cada família aqui representada nos dois planos da vida, possamos sentir a Tua presença, Senhor, relembrando, Senhor, o Teu Evangelho, os Teus ensinamentos de mais de 2000 anos atrás, Senhor. Ensinamentos vivos, Senhor, atuais, que nos fazem refletir, Senhor, sobre o Seu incomensurável amor por todos nós. Rogamos a Ti, Senhor, que nos possibilite, Senhor, fazermos aqui a reflexão da Tua doutrina de amor e que elas possam, Senhor, ser conduzidas pelos Espíritos sábios que nos envolvem neste momento, envolvendo também, Senhor, aqueles que nos ouvem, para que possam estar receptivos, Senhor, para as lições que não são nossas, mas de Ti, Senhor, e dos Espíritos amigos que nesse momento, Senhor, atuam para esse trabalho. Te rogamos, Senhor, por nossa pátria, Senhor, que nesse momento está num momento tão conturbado, Senhor, que Tu possa envolver, Senhor, os nossos dirigentes, Senhor, esses representantes, para que eles possam, Senhor, ser envolvidos pelo anjo Ismael, Senhor, para que eles possam, Senhor, tomar as atitudes, percebendo a grande responsabilidade de dirigir esta nação. Que Tu possa envolver a pátria do Cruzeiro, Senhor, coração do mundo, nos livrando de todo o mal, Senhor,
de toda ignorância, Senhor, e da escuridão, Senhor, que tenta apagar a luz desta pátria de amor e de bondade. Envolva, Senhor, a todos nós. Envolva todo o planeta Terra, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais este momento e que Tu possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, essa página é muito boa, emocionante. Irmão Átios, boa noite. A nossa companheira Maristela. Então, essa página, ela tem, além de ser muito bela, linda, ela vai nos trazer alguns ensinamentos. E aí nós pegamos, né, um texto de Emmanuel, que está na lição 95 do livro Caminho, Verdade e Vida, onde nós vamos entender, né, essa situação. Então, aqueles companheiros, a caminho de Emaús, né, eles haviam saído de Jerusalém. E se nós percebermos, eles estavam envolvidos pelaquela dificuldade toda, pelos acontecimentos que haviam visto com Jesus. Porque daqueles companheiros da estrada é o Cleopas. Ele era um dos 70. Ele era um dos 70 discípulos que foram enviados por Jesus. Ele era um daqueles. Nós vamos encontrar essa narrativa no livro psicografado por Givaldo, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Se eu não me engano, o nome do livro é Premissas do Reino. E esses companheiros estavam desesperados pelas atitudes, pelaquela situação toda que havia ocorrido com Jesus, e eles se afastaram de Jerusalém. E nós podemos também entender que Jerusalém, né, simbolicamente, a cidade de Jerusalém, o termo simbolicamente, ela significa, em hebraico, Jerusalém significa a cidade da paz. Cidade da paz. Em hebraico, ela se chama, eu até escrevi aqui, Yerushalayim, cidade da paz em hebraico. Então, aqueles companheiros, aqueles discípulos do Cristo, estavam desesperados, estavam aturdidos com aquelas dificuldades todas que haviam acontecido com Jesus. Aquele ser que eles acreditavam que mudaria as suas vidas, as atitudes, a opressão, a falta de liberdade, a violência, a truculência de Roma, dos próprios sacerdotes. Então eles acreditavam que Jesus seria aquele Salvador, que iriam tirá-los daquela situação que eles estavam há muito tempo. Jerusalém, simbolicamente, seria a cidade da paz. E os companheiros, naquele momento, se afastam de Jerusalém e estão a caminho de Emaús. Ou seja, naquele momento, a mente daqueles companheiros estava aturdida. Eles haviam saído da cidade da paz, ou seja, havia deixado se envolver pelos pensamentos de dificuldade, de dor, de revolta, de angústia, de desespero, de desesperança. Aqueles companheiros estavam assim. Estavam desesperançados, estavam tristes, estavam angustiados por aquilo que havia acontecido com Jesus, o profeta, o enviado de Deus. Porque, em realidade, aqueles companheiros ainda não entendiam que o reino do Cristo não era um reino material. O reino de Jesus não era um reino dos homens. O reino que Jesus trazia não era aquele reino em que o homem seria introduzido na sociedade ou na humanidade através da espada, através dos canhões, através das baionetas, através dos tanques. Não. O reino de Jesus era outro. O reino de Jesus é a implantação desse evangelho em seus corações. Jesus, naquele momento, era a semente lançada ao solo daqueles corações, para o porvir, para o futuro. Era a semente ser lançada. Só que eles não entendiam aquilo e se afastaram daquele pensamento, da vibração mental, da segurança da cidade da paz, que é a nossa própria consciência. E quantos de nós, muitas das vezes, diante das dificuldades, diante das dores, diante das aflições, nós também nos comportamos como esses mesmos companheiros a caminho de Emaús.
aflitos, desorientados, desesperançados. Quantas vezes nós nos portamos como esses discípulos a caminho de Emaús, que se deixam levar pelas dificuldades do mundo, pelas dificuldades do agora, pelas dificuldades do hoje, pensando nas dificuldades do amanhã. Quantos de nós nos colocamos e nos portamos como esses companheiros? Quantos de nós? Nesse momento que nós passamos por uma grande provação coletiva no mundo, uma grande provação coletiva aqui no Brasil, seja política, economicamente, de educação, em termos de tudo. Quantos de nós nos desesperamos e nos colocamos como esses companheiros que se colocam a caminho de Emaús? Deixam com que a cidade da paz íntima da sua mente, dos conhecimentos trazidos por Jesus que está em nós, aquele pensamento de amor, de bondade que Jesus nos trouxe, de perseverança, de perseverar até o fim. Foi isso que Jesus nos trouxe. E diante dessas dificuldades todas que nós estamos enfrentando hoje, de pandemia, né, de falta de respeito ao outro, de intolerância religiosa, de intolerância sexual, política, quantos de nós nos colocamos como esses companheiros a caminho de Emaús? Ou seja, deixamos o nosso campo vibracional, a nossa mente, a nossa casa mental da cidade da paz e nos colocamos a caminho de Emaús em total desespero, em total desesperança. Não conseguimos enxergar nada à nossa volta, não conseguimos enxergar nada que possa nos tocar, nada que possa nos elevar. Então, muitas vezes, nós nos colocamos como esses companheiros a caminho de Emaús. Porque, em realidade, nós queremos as coisas para o hoje. O imediatismo. Era isso que esses companheiros queriam. É o imediatismo da hora. Nós queremos que tudo se resolva como nós gostaríamos que fosse. Mas não pode ser como nós gostaríamos que fosse. Eu gostaria, acredito que todos vocês que estão conosco, gostaria de termos um país melhor, mais saudável, com políticas públicas melhores, política de saúde, políticas sociais melhores, políticas econômicas melhores, sanitárias melhores. Isso nós gostaríamos. Uma situação com menos violência, com menos intolerância. Todos nós gostaríamos disso. Só que nós esquecemos que nós estamos num mundo de provas e expiações. Mundo destinado aos espíritos imperfeitos, aos espíritos com grande dificuldade, que somos todos nós. E a humanidade não vai dar um salto de hoje para amanhã. Se nós pegarmos o nosso passado, a história da humanidade, nós vamos ver que houve avanços, melhoras do que éramos no passado. Então, nós estamos como os discípulos de Emaús. Nos sentimos perdidos e nos desconectamos com a fonte sublime. Nos desconectamos do médico de todos nós, que é Jesus. Aí nós vamos pegar aqui a página de Emmanuel, que está na lição 95, que ele vai intitular Um Amigo Oculto. Ele também vai pegar um trecho desse título, né? Desse caminho de Emaús. Ele é O Amigo Oculto, está no livro Caminho, Verdade e Vida. E ele fala assim: os discípulos a caminho de Emaús comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os a abatimento e a negação. Então, é isso que eu já comentei, né? A gente sempre começa aquela coisa, não sai do nosso jeito, não acontece da maneira que eu gostaria, e nós começamos a negar. Será que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Mas com tanta corrupção, com tanta dificuldade, será que é isso mesmo? Será que é isso? E aí nós começamos a negar aquilo que nós acreditamos. Nós começamos a vibrar como esses companheiros de Emaús, que deixam a cidade da paz, que é simbolicamente a Jerusalém, né? E nos dirigiam para Emaús, ou seja, para o pessimismo, para a negação,
para muitas das vezes a tolerância. Então nós nos deixamos, nós nos conectamos com essas forças terríveis que nesse momento de transição envolve todo o orbe planetário. E em especial, meus irmãos, o país que o Evangelho do Cristo está. As tormentas são muito maiores aqui. Então as tormentas morais é que nós estamos vendo no nosso país. Por quê? É o planeta onde as trevas atacam mais, tentando impedir que esse trabalho prossiga. Então depende de nós nos conectarmos com a espiritualidade superior a fim de que possamos colaborar com Jesus, como fizeram aqueles companheiros no início do cristianismo, que se entregavam com coragem à morte, à crucificação, à imolação em nome de Jesus, pelos conhecimentos que Jesus havia passado para eles. Então, ele continua, Emmanuel. O homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada, ofereceu o aspecto de mísero peregrino, sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos companheiros que se haviam emaranhado no cipó da contradições ingrata, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Então, aqueles companheiros que estavam nesse abatimento, nessa dificuldade toda, eis que aparece um peregrino, um simples e humilde peregrino. Isso nos mostra, né? Aquele companheiro, aquele amigo oculto, nos remete à lição, quando Jesus nos afirmava, que ele fala assim para nós: já não vos chamo servo, mas vos chamo amigo. Não há maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos? Ou seja, então Jesus se coloca na posição de amigos nossos. E aqui nessa passagem desses discípulos da Caminho de Emaús, Jesus vai ao encontro deles. Só que Jesus aparece de uma forma diferente para aqueles companheiros. Aparece numa forma de um simples peregrino, que questiona ele porque eles estavam tão tristes, e começa a colocar neles, né, mostrando para eles o porquê daquela dificuldade toda, pegando desde Moisés, passando por todos os profetas, mostrando para aquele discípulo o que iria acontecer, por que estava acontecendo ali, qual a razão daquilo tudo. Meus irmãos, e nós? Nós temos também isso tudo. Nós temos esse amigo oculto que nos mostra o porquê das dores, o porquê dos sofrimentos, o porquê das dificuldades. Nós sabemos disso tudo. E não é isso que Jesus fez, mostrando para aqueles discípulos naquele momento? Por que ele passou por aquelas dores? Por que ele teve que passar pelo martírio? Mas que depois do martírio, depois das tempestades, o sol nasceria novamente. E nós temos o Consolador prometido por Jesus, que nos esclarece o porquê das dificuldades. Nós devemos manter a fé, nós devemos manter a luz acesa em nossos corações. Por mais que as dores aconteçam, por mais que nós passemos por dificuldades, seja por perda de ente querido, seja por dificuldades financeiras, seja pelo trabalho, nós já conhecemos, entendemos o porquê das dificuldades. O porquê da miséria, o porquê da riqueza, o porquê da dor, da falta de saúde, o porquê dos acontecimentos que nós estamos passando. Será que é um acaso tudo que estamos passando? Não, meus irmãos, não é um acaso. Não é um acaso. Muitas das vezes os escândalos não deveriam acontecer, mas eles podem acontecer devido àquelas pessoas que, por ignorância, por desconhecerem, acionam o gatilho da lei de causa e efeito. E como todos nós temos na nossa trajetória milenar algumas dificuldades, e nesse momento estamos resgatando, estamos passando por essas provas para ver como é que nós nos comportamos, como é que nós nos portamos. Será que nós vamos ser esse discípulo caminho de Emaús? Ou seremos aqueles que se reportam à cidade da paz, a Jerusalém hebraica, cidade da paz? Como nós nos comportamos diante dessa dificuldade toda?
Então Jesus estava ali com eles, mostrando ali o porquê da dificuldade toda. E aqueles companheiros que já haviam se emaranhado no cipoal, olha só, ele fala, no cipoal, experimentaram a agradável sensação com aquele companheiro que apareceu ali para eles. E nós, muitas vezes, nós passamos por dificuldade, meus irmãos. Qual de nós aqui, que está aqui nessa sala virtual, que não passou ou não passa por dificuldades? Seja de qual ordem for. Qual de nós não tem dificuldade, meus irmãos? Qual de nós não tem dificuldade? Todos nós passamos dificuldade. O mundo é de prova e expiação. O mundo é ainda da segunda categoria dos mundos habitados. O primeiro, mundo primitivo. O segundo, prova e expiação. Está lá. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então nós estamos nesse mundo, com a bênção de Deus, a fim de que possamos evoluir, a fim de que possamos avançar. Mas as dificuldades, essas dificuldades que todos nós estamos vendo aqui no Brasil, elas vão acontecer. Porque muitos fazem com que o escândalo aconteça. Quando, muitas das vezes, não seria necessário. Mas já que ocasionar o escândalo, a lei de causa e efeito, ela vai atuar naqueles que necessitam passar por ela. Então, quando nós estamos muitas vezes em dificuldade, eis que aparece um companheiro nos trazendo uma palavra amiga. Qual a mensagem que pode vir com nós? É uma página lida, é uma música suave, é um amigo que vai nos falar alguma coisa que vai nos elevar a nossa moral. É uma palestra pública. Quando estivermos prestes a cairmos em vibrações negativas, em vibrações contrárias ao bem, pensemos, meus amigos, pensemos, busquemos uma página, busquemos uma leitura, reflitamos em tudo aquilo que nós estudamos durante esses anos todos na doutrina espírita. Nós sabemos da lei de vibração e causa e efeito, a lei de sintonia. Então nós precisamos estarmos despertos, estarmos atentos. Lembra quando Jesus fala, vigiai e orai? Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 33, se eu não me engano, se não me falha a memória, porque a gente vai ficando, a idade vai chegando e vai acabando esquecendo algumas coisas, né? Marcos vai narrar que Jesus fala assim, observai, vigiai e orai. Olha só, Jesus fala duas situações. Observai, vigiai e orai. Observai qual é o pensamento que vem naquele momento para nós. O que é aquela dificuldade que está querendo nos dizer? Não nos deixemos entrar nas vibrações negativas. Nos coloquemos de sobreaviso, observando qual é aquela vibração. Porque, meus irmãos, todos nós somos médios. Livro dos Médios, capítulo 14. Todos nós somos médios. Claro, aqueles num grau maior, né, que tem a mediunidade aflorada, né, mais aflorada, ostensiva, e aqueles que têm vibração menor. Mas todos nós somos médios. Todos nós nos comunicamos com os espíritos. Então a sintonia ela vai ocorrer. Porque nós temos um campo mental, vibracional. Nós somos espíritos. Estamos momentaneamente num corpo de matéria. Mas a mente, ela irradia vibrações e ondas. E nós nos conectamos. Então precisamos observar atentamente o que está em nossa volta, o que está em derredor, para que nós não caiamos, como Jesus vai falar na oração dominical, em tentação. Para que nós observemos aquilo. Para que nós coloquemos todo esse arsenal de conhecimento hoje, no momento de dor, de dificuldade, entendendo que nós não somos espíritos puros, nós não somos espíritos alados, nós somos espíritos que já conseguimos alcançar um patamar muito elevado. Não queiramos nos colocar na posição de espírito que não pode passar pelas dificuldades e pelas necessidades. Elas são inerentes ao mundo que vivemos. Mas nós temos um amigo, Jesus. Nós temos o Consolador prometido por Jesus. Que ele falou que ficaria conosco eternamente.
Então é esse conhecimento que nós devemos fazer com que ele desperte em nós. Não somente quando estamos bem, porque como estamos bem, beleza. Mas naquele momento que aparece a dor, a dificuldade, e nós não podemos fazer como os discípulos a caminho de Emaús. Nos deixar ser aprisionado no cipoal da negatividade, no cipoal da dor, no cipoal da discórdia, no cipoal da intolerância. Nós somos espíritos imortais. Então nós podemos e temos o dever de estar fazendo brilhar a luz que nós trazemos em nós. Como Jesus falou, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, como fazer brilhar essa luz? Nesse momento de dor, de desesperança, de sofrimento, nesse momento de dificuldade que nós estamos vivenciando, é que nós temos que fazer brilhar essa luz que nós trazemos. A luz do conhecimento, a fim de que nós possamos fazer com que essa luz brilhe nas trevas que nós nos encontramos. Nas trevas da ignorância, nas trevas da intolerância religiosa, intolerância de ordem de opção sexual, intolerância política, intolerância de várias ordens. Então somos nós que devemos fazer isso. E aí Emmanuel vai falar assim: somente ao termo da viagem, sentindo-se fortalecido no débito ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Então, eles só reconheceram Jesus na hora que Jesus ia partir o pão. Naquele momento Jesus comentou com eles sobre do Velho Testamento até ali, falando sobre tudo que aconteceria, por que aconteceu. E eles convidam Jesus para entrar na hospedaria. Lá então seguro e já reconfortado por tudo que Jesus havia dito para eles, eles vão jantar, né, cear, e aí Jesus reparte o pão, e eles percebem, pelo repartir do pão, pela divisão do pão, que era Jesus. E Jesus sobe e eles voltam, né? E Emmanuel vai dizer assim pra gente, ó: ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús todos os dias. Olha o que Emmanuel está dizendo pra gente. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús todos os dias. Atinge o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entende o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre o desconhecido, que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Então, Emmanuel vai dizendo para a gente, é o que eu falei anteriormente, né? Nós, simbolicamente, essa estrada, esse caminho de Emaús, nós vamos encontrar muitos discípulos de Jesus todos os dias nessa estrada. Todos os dias na estrada. Ou seja, atinge o Evangelho e espanta-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Meus irmãos, a iluminação espiritual, ela exige sacrifício. É o que está falando aí. Espanta-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entende o ambiente divino da cruz e procuram paisagem mental distante. O que nós podemos entender disso quando Emmanuel fala sobre isso? Conhecemos o Evangelho de Jesus, mas quando chega o momento do sacrifício, os momentos dos testemunhos que nós temos que passar, nós nos espantamos diante dos sacrifícios que temos que passar. E aí, o que acontece? Nós criamos na nossa mente paisagens distantes. Ou seja, deixamos o Evangelho de Jesus, aqueles ensinamentos, e começamos a pensar em coisas diferentes daquilo que nós aprendemos. Ou seja, encontramos, o pensamento vai vibrar, vai se conectar com os pensamentos do mundo, da vida, né? Daquelas situações que irão nos levar à derrocada. Nós esquecemos que para a autoiluminação espiritual nós precisamos dos sacrifícios. E que sacrifício seria esse? Seria ir lá para a arena romana, ser comido pelos leões, ser crucificado? Não há mais necessidade disso. Mas é o sacrifício moral, o sacrifício interno. É vencer as nossas próprias mazelas íntimas. Mas para vencermos,
É necessário que tenhamos vontade. Vontade de realizar, vontade de mudar, vontade de vencer aquilo que nos constrange ainda, aquilo que nos escravizam ainda. Nós precisamos disso. Nós precisamos vencer as nossas dificuldades internas. Então nós precisamos desenvolver em nós o Cristo que habita em nós. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus. Então nós precisamos entender que essas dificuldades que nos mexem conosco são elas que nós devemos vencer e superar. Quando Jesus fala, brilha a vossa luz, é isso, fazer brilhar em nós a luz que nós trazemos em nós, para que essa luz possa dissolver as trevas que ainda trazemos em nós mesmos. Então, muitas das vezes, quando chega o momento da provação, o momento do testemunho que nós temos que dar, muitas vezes nós não queremos. Nós recuamos, nós passamos a negar. Será que é isso mesmo? Será que a doutrina espírita está certa? Será que existe o mesmo negócio de esquecimento do passado? Será que a reencarnação existe mesmo? Então nós nos colocamos na posição de Tomé. Precisamos crer. Ver para crer. Jesus não fala assim, bem-aventurado é aqueles que creem sem ver. Então, meus irmãos, é o momento de nos transformarmos, de avançarmos, de pegar na charrua para que possamos trabalhar em nós. Jesus, como a nossa companheira Marisa colocou ali, é o nosso modelo e guia. Ele não está apenas dentro dos templos religiosos, não. Jesus é esse companheiro diário. Ele fala assim, crede em Deus, crede também em mim. Não vos turbe o vosso coração. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lá em Mateus 20, 28, capítulo 20, versículo 28. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está dentro de nós. Não é o templo religioso. Aliás, não é nem a religião que nos modifica. Não é isso. Porque estar com Cristo é estar com Ele todos os dias. Nas nossas atitudes, vivenciando o Evangelho de Jesus nas nossas atitudes, nos nossos atos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós vibramos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós emitimos. Esse é o seguidor de Jesus. Quando Jesus esteve com a mulher lá em Samaria, a samaritana, no poço de Jacó, quando ela questiona Jesus, onde Deus deveria ser adorado, se no templo de Jerusalém ou no monte quiser. E Jesus responde para aquela mulher, mulher, em verdade eu vos digo, que dia haverá em que Deus não haverá, será adorado em espírito e verdade. Porque Deus é espírito. Ou seja, Deus não precisa de templo. Na realidade, quem precisa de templo somos nós mesmos. Pela nossa capacidade intelectual, de mental, ainda nós precisamos ter um local para estarmos, para irmos. Mas o templo somos nós. Paulo fala sobre isso. O nosso corpo é um templo sagrado. E a cabeça é o Cristo. E os membros somos nós. Então, é isso. Jesus é esse nosso modelo e guia. Então ele está conosco. Como ele aparece lá para os companheiros lá a caminho de Emaús, ele aparece todos os dias na nossa vida. Em todos os momentos nós vamos encontrar alguém nos dando força, alguém nos dando coragem, alguém nos dando ânimo. Porque Jesus, por mais que nós estejamos em dificuldade, que nós estejamos equivocados, que nós erremos, Jesus irá sempre enviar alguém para nos socorrer, para nos alertar, para buscar em nossas mãos. Por mais que nós erremos, muitas das vezes, por ignorância,
por equívoco, ele vai sempre aparecer. Ele fala assim, ó. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Como nós, né? Muitas vezes nós vacilamos e às vezes fugimos. Mas ele sempre vai chegar desconhecido. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus conhecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Aqui nós falamos. Então, em todos os momentos da nossa vida, Jesus vai sempre enviar um anjo para que possa nos trazer uma palavra, um consolo, a fim que nós possamos retornar à rota, voltarmos à cidade da paz de nós mesmos. Devemos voltar à cidade da paz, que é esse conhecimento que nos move. E Emmanuel fala assim: quem partilha por um momento do banquete da cruz jamais poderá olvidá-la, ou seja, jamais poderá esquecê-la. Muitas das vezes partirá muito afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla, seguros e livres, na hospedaria da confiança. Então, o que ele fala assim: quem partilha para o momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la ou esquecê-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando nos trilhos escuros. Meus irmãos, quantas vezes nós, apesar de conhecer Jesus, vacilamos e nos permitindo partir mundo afora. Demoramos muito tempo nos trilhos escuros da perdição. Qual de nós, como espíritos mortais, se nós buscarmos nosso histórico, nós passamos pelas trilhas escuras de muitas situações. E quando ele fala, quando a gente encontra o Cristo, a gente não pode esquecer mais esse banquete. Aí nós vamos encontrar em quem? Maria de Magdala, Paulo de Tarso, Pedro. Nós vamos encontrar o próprio Emmanuel, quando lá, né, ele encontra com Jesus, quando ele, senador ainda, ele não se entrega ao Cristo, mas ele nunca esqueceu o Cristo. Então chega um momento da nossa existência que o Cristo vai vir nos buscar, vai vir nos acordar para isso. Então ele fala, vai buscar esses viajores transviados, somos todos nós. Todos nós, muitas das vezes, nos transviamos. Deixamos, né, o aprisco do nosso Senhor, Jesus, como o bom pastor, né, vai lá nos buscar, vai lá nos socorrer, vai nos trazer em seu colo amável de volta para o rebanho. Então nós devemos perceber nessa mensagem de hoje, né, é esse Cristo que nunca nos abandona, nos mostrando, por mais que as dificuldades estejam aí, por mais que tenhamos essa grande tempestade, esse grande temporal que nós estamos aí vendo, presenciando, muitos de nós sentindo na pele, sentindo financeiramente, sentindo vibracionalmente, né? Porque as dificuldades, as dores, as aflições, as angústias, elas de uma forma ou de outra nos atingem. Porque, como seguidores do Cristo, por mais que nós estejamos bem, de saúde, espiritualmente, né, tal, nós não podemos esquecer que existem milhares de pessoas que estão passando fome nesse momento. Milhares de pessoas que desencarnaram, milhares de pessoas que estão nos hospitais. Então nós não podemos esquecer, nós sentimos essas vibrações. Porque, como eu falei anteriormente, porque nós somos médios, meus irmãos. Então tem hora que chega, bate uma angústia, bate uma aflição, e nós precisamos estarmos atentos. Precisamos observar qual o pensamento que está vindo em nós. Qual o pensamento que está tentando fazer com que nós deixemos a cidade da paz, que é os ensinamentos de Jesus.
Quando Jesus nos convoca, todos aqueles que estiverem aflitos, desesperados, vinde a mim. Então, quando nós nos sentimos assim, aflitos, muitas das vezes desesperados, angustiados por tudo que acontece em nosso país, no nosso mundo, com as nossas florestas pegando fogo, com os nossos animais morrendo, com os nossos irmãos desempregados. É muita dor, realmente é muita dor. Mas devemos lembrar sempre que Jesus está conosco. Precisamos lembrar sempre que os espíritos amigos estão conosco, meus irmãos. Estão vibrando conosco e nos rogando para que nós não nos fechemos mentalmente nas vibrações deletérias, nas vibrações negativas, nas vibrações de rancor, nas vibrações de ódio, nas vibrações de intolerância. Não nos deixemos levar por esse campo, por essa via, por esses trilhos escuros. Precisamos nos conectarmos, observarmos, nos conectarmos com a espiritualidade superior. Porque eles estão conosco. Não podemos esquecer que nós temos nosso anjo guardião que zela por cada um de nós. Nós temos espíritos familiares. Nós temos amigos espirituais que nos envolvem. Nós temos espíritos amigos das casas espíritas, ao qual nós estamos vinculados. Nós temos espíritos amigos do movimento espírita, que também está conosco. Então nós precisamos nos conectar com esses amigos. Não podemos nos sintonizar com a escuridão. Não podemos ser mais um a engrossar a grande massa de desalentados do mundo, de desesperançados, de pessoas que semeiam o ódio, a ambição, o flagelo, a intolerância. Não podemos vibrar com eles. Nós devemos fazer a nossa parte. E não queiramos de forma alguma, meus irmãos, querer mudar o outro. Nós não iremos conseguir mudar o outro. Se o outro ainda vive na intolerância, no ódio, no rancor, não são as nossas palavras que irão modificá-los, não. Não tentemos. E não joguemos pedra também. Sabe por quê? Porque quando nós pegamos uma pedra, e essa pedra em nossas mãos, ela vira chama. E quando nós lançamos essas pedras para aquele companheiro que nós vibramos, que nós pensamos, vamos botar aqui os nossos políticos, quando nós vibramos negativamente para eles e lançamos, remetemos para ele, são as nossas mãos que ficam manchadas. As nossas mãos. Porque as vibrações que eu estou emitindo, elas estão comigo. Porque não é o que sai da boca, não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. É aquilo que sai de dentro de mim, é que prejudica. Então nós precisamos nos conectarmos com Deus. Não é sermos passivos, achar que nós podemos fazer a nossa parte, sim. Dentro das nossas profissões, dentro da nossa casa religiosa, onde quer estejamos, que nós possamos plantar, semear o melhor possível dentro de nós. E semear o possível com todas as pessoas que estão em torno da gente. Porque nós não podemos mudar ninguém. Nem Jesus mudou. Quantos estiveram com Jesus? Paulo de Tarso. Desculpa, Emmanuel teve com Jesus presencialmente lá. Não mudou. Só foi mudar muito tempo depois. Então é necessário que nós tenhamos também essa condição de perceber que o outro é o outro. Aquele que planta o mal,
aquele que semeia dor, aquele que semeia intolerância. A responsabilidade é dele. A responsabilidade não é nossa, não somos nós que vamos prestar conta da nossa administração. Que nós, quando tivermos que retornar à paz espiritual, possamos prestar conta daquilo que nós fizermos, daquilo que está em nossas mãos. Não nos iludamos. A mudança do mundo, da humanidade, não está nos nossos ombros, não. Nós ainda não adquirimos essa capacidade de poder mudar o mundo. Nós somos pequenos instrumentos. Então, se nós formos esse pequeno instrumento e podermos fazer o melhor de nós com o instrumento que Deus nos deu, façamos. É isso que Ele quer de nós. Que possamos irradiar aqueles que nos cercam confiança. Fujamos da reclamação, né? Ah, o mundo está assim, o Brasil está assim, não vai mudar, não vai... isso aí vai ser pior, vai cada vez mais... Fujamos disso, meus irmãos. Não reclamemos, porque quando nós reclamamos, nós estamos pedindo duas vezes. Estamos pedindo em dobro que aquilo continue. Então nós agradeçamos a Deus por tudo que nós possuímos. Agradecemos a Deus pela vida. Agradecemos a Deus pela oportunidade da reencarnação e de poder estar compartilhando nessa encarnação desses conhecimentos do Cristo. Que possamos agradecer a Deus pela família que Deus nos oportunizou de estarmos juntos, dos amigos que nós temos. Quantos amigos nós temos? Isso é uma bênção. Quando Jesus fala assim, granjeai amigos. É isso que nós precisamos fazer. É granjear amigos, é ter amigo, é ser agradável, é ser paciente, é ser tolerante, é poder irradiar energias positivas. Por mais que aqueles que cheguem próximo de nós estejam irradiando energias negativas, que nós possamos emitir coisas boas. Aquele que chega reclamando da vida, das dificuldades, que nós possamos colocar naquele companheiro algo de bom, algo de melhor, algo que nós conhecemos e que nós precisamos fazer com que desabroche. Porque aquele companheiro que muitas vezes chega perto de nós, nos pedindo ajuda, ou em aflição, angustiado. Quantos amigos nós temos que... Tem pessoas que estão na UTI, eu tenho amigos que... Perdi vários amigos, né, de profissão pela Covid, estou com uma amiga com dificuldade. São muitas dificuldades, todos nós temos dificuldades. Mas nós não podemos nos deixar arrastar pela onda negativa que nesse momento paira sobre o Brasil. Nós precisamos nos conectar com o anjo de Ismael, a fim de que as nossas vibrações, as nossas preces, o nosso culto cristão no lar, as páginas lidas, elas possam se conectar com o anjo de Ismael, a fim de que esses espíritos possam, lá em Brasília, né, envolver esses companheiros que estão à frente da nação, queiramos ou não. Então, vibrarmos da melhor maneira possível, porque não vai adiantar nós emitirmos pensamentos negativos e destrutivos. Porque a missão dos seguidores de Jesus é emitir coisas boas, é emitir luz, paz, harmonia. E eu lembro que por mais que nós estejamos chorando por dentro, que estejamos tristes, que estejamos passando por dificuldade, meus irmãos, que possamos chorar sim. Mas que depois do choro nós possamos levar a mensagem de Jesus para balsamizar os que sofrem e estão em piores situações do que nós. Ismael, tem uma pessoa perguntando aqui quem é Ismael. Ismael é o anjo protetor do Brasil. Todo país tem um anjo protetor, né? A França é Luz de França, o Brasil é o anjo Ismael, esse benfeitor amado, né? Que Jesus colocou em suas mãos a direção do nosso país. Então que Jesus possa, né, meus irmãos? Então a palestra de hoje nossa foi essa reflexão, né, pequena reflexão do Evangelho de Jesus segundo Mateus, né?
dos discípulos a caminho de Emaús, e que nós possamos ser esses servidores de Jesus que mantêm a casa de paz, a Jerusalém dos nossos pensamentos, na vibração do amor, nos conectando com todos os nossos irmãos, fazendo o melhor possível, que por mais que caiamos, nos levantemos, porque Jesus está no leme dessa grande barca, dessa grande nau que é o planeta Terra. A Terra, meus irmãos, está na mão de Jesus. A Terra está na mão dele. Ele é o condutor de todos nós. Ele quer que todos nós cheguemos ao final da nossa encarnação, fazendo o melhor que nós pudermos, seja onde for, seja da maneira que for, mas que possamos vibrar no bem, nos conectar com esses irmãos, com esses amigos espirituais que nos assistem, que nos envolvem a todos nós. Então essa foi a mensagem de hoje. Fico muito agradecido a todos que aqui estiveram. O GECAL está imposto por mais uma vez gratidão aos amigos de Maricá, a todas as casas, ao movimento Espírito de Maricá, que é um movimento assim que eu amo muito, um movimento assim bem amado, né, que faz um trabalho gigantesco, as casas espíritas de Maricá também. Então a todas as casas espíritas, né, de Maricá, a todas as casas espíritas do movimento espírita do nosso estado, da Federação Espírita Brasileira, do nosso país, fora do nosso país. Então que Jesus possa continuar nos envolvendo, nos abençoando e tocando os nossos corações e os nossos pensamentos, para que possamos sermos fiéis seguidores de Deus. Porque Jesus falou: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Jesus. Senhor Jesus, a Te agradecemos, Senhor, por mais essa noite, por mais essa tarefa, por mais esse trabalho, de estarmos aqui reunidos, unidos a esses irmãos de Maricá, aos irmãos de outras casas, por mais esse momento, por mais essa tarefa, por mais essa reflexão do Seu Evangelho, Evangelho de amor, Evangelho que nos move, que nos fortalece, que nos dá ânimo, que nos dá coragem de continuarmos, Senhor, mesmo passando por todas as agruras, por todas as dificuldades que o mundo nos apresenta, que Tu possa continuar nos ajudando, Senhor, nos envolvendo as casas espíritas, Senhor, envolvendo o movimento espírita do nosso estado, do nosso município, do nosso país, o movimento internacional espírita, Senhor, envolvendo todas as casas religiosas que trabalham e operam em Teu nome, Senhor, nesse momento, levando o Teu conhecimento de amor e paz aos corações aflitos do nosso planeta. Que a Tua doce paz, Senhor, continue envolvendo o nosso país, envolvendo os nossos governantes, envolvendo toda a humanidade terrestre. Envolvendo, Senhor, aqueles nossos irmãos que se encontram na escuridão, que se encontram nas trevas, na ignorância, e que Tu possa, Senhor, continuar nos ajudando a sermos Seus fiéis servidores em todos os momentos de nossa existência. Obrigado, Senhor, por tudo, nos abençoe e nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, obrigado a todos vocês por mais esse momento, obrigado a Marisa, ao GECAL, a todos vocês que aqui compartilharam conosco desse momento. Até uma próxima, se Deus quiser. Espero que essa reflexão possa ter ajudado não só a vocês, mas a mim também. Que quando nós falamos, nós somos o primeiro a ouvir, somos o primeiro a buscar compreender e fazer com que esses ensinamentos introduzam em nós, para que possamos ser esses instrumentos úteis. Muito obrigado a todos. Que Jesus continue nos abençoando. Muita paz. Abraços nos seus corações. Jesus nos abençoe. Beijos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.